é o único assunto do ministério de Paulo. Vamos à leitura então. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, com vergonha, se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeceu a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, os mesmos espíritos de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o ressuscitou o Senhor Jesus, nós ressuscitará também por Jesus e nós apacentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplique por meio de muitos, tome abundante ação de graça para a glória de Deus. Agora vamos repetir o versículo do tema, todo mundo junto. Temos, de novo, temos, vem lá, vai. Temos, porém, esse tesouro para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Glórias a Deus. Não pode ser assim. Glórias a Jesus. Todos acreditar na palavra de Deus. Quando eu li essa passagem aqui no tema de vocês, Aleluia! glórias a Deus, que é que Cristo colocou em vossos corações, temos, porém, em tesouro, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro em barro, glórias a Deus. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, desde o momento que eu adentrei a porta dessa casa, a presença de Deus dentro de mim tem ficado muito forte. Glórias a Deus. É muito difícil, pastor Marcos, a gente entrar em um lugar e sentir a presença tão forte quanto eu estou sentindo, estou sentindo neste lugar. Aleluia! Porque quando a presença de Deus é notória, é porque a sinceridade, mesmo sendo pouco, a Bíblia diz os que? Aleluia! Se eu fiel no pouco, sobre o muito eu te
versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Quando ele diz para os que se perdem, está encoberto,